sempre é um prazer aqui nesta casa estarmos, neste ambiente onde compartilhamos alegria, onde dividimos um pouco o nosso conhecimento e onde a prece nos eleva, nos auxilia na nossa melhora. Então vamos à prece. Vamos agradecer a Deus pela vida, pela casa que nos abriga, pela doutrina cristã que nos inspira à frente, que nos induz a melhorarmos, que consigamos a cada dia mais, todos nós, sermos bons cristãos, bons espíritas, bons homens e mulheres, que busquemos com todo o esforço possível o bem, o belo, o bom para as nossas vidas, que tenhamos sucesso em nossa busca e que assim seja. Que assim seja. Para hoje o nosso assunto é mãos à obra. Mãos à obra é retirado do capítulo de um livro chamado Pão Nosso. É um livro escrito por Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Logo no começo do capítulo Mãos à Obra está escrito o seguinte, que eu só leio se eu usar óculos. Que fazeis, pois, irmãos, quando estáis reunidos? Cada um de vós pode cantar um cântico, pode proferir um ensinamento ou uma revelação, pode falar em línguas ou interpretar línguas, mas que tudo se faça para a edificação. Essas palavras são do apóstolo Paulo. Ele escreveu muitas cartas, e entre elas uma que nós já ouvimos falar, de um trecho ou outro, que se chama Carta ou Epístola de Paulo aos Coríntios. Corinto era uma igreja que na época se chamava também de um núcleo cristão, uma igreja cristã. Eram os primeiros cristãos que se reuniam em núcleos de estudo, de oração, tal qual aqui estamos nós hoje. E o apóstolo Paulo recebia inúmeras cartas deste pessoal, desta igreja, pedindo ajuda, pedindo conselho, apontando coisas boas também, como a gente costumava fazer em cartas, né? Hoje não mandamos mais cartas, alguns de nós nem e-mail, mandamos mensagem de WhatsApp, mas quando a gente vai atualizar alguém que está longe, a gente fala das coisas boas e a gente pede conselho, pede ajuda. E assim, esta igreja de Corinto pedia ajuda ao apóstolo Paulo. E ele então respondia com as suas cartas, incentivando ao bem, incentivando ao melhor. E em uma dessas conversas, destas cartas, ele disse: quando vocês se reunirem, busquem fazer aquilo que é correto, aquilo que edifica, aquilo que faz com que vocês sejam melhores. E o Espírito Emmanuel, então, ditando a Chico Xavier, aproveitou esse trechinho para chamar a atenção de nós espíritas, para nos recomendar também, nós espíritas, quando nos reunirmos, seja no nosso grupamento cristão, como aqui estamos na Casa Espírita, seja em nossos lares ou em nossas reuniões quaisquer, que a gente faça, como disse aquele texto, que a gente cante uma música, que a gente interprete, que a gente discuta, que a gente converse, mas que a gente faça coisas que nos edifiquem, que façam o bem, que nos elevem a moral, o entendimento. É claro que nem sempre a gente age assim, mas a gente gostaria que assim fosse. Imaginemos como seria a nossa vida se todos nós agíssemos sempre para o bem, sempre fazendo coisas edificantes, sempre sendo caridosos. Como seria a vida de cada um de nós? Seria uma vida boa? Como seria a vida de todos aqueles que conosco convivem? Vidas boas. Esse será o nosso futuro. No futuro de todos nós, homens, mulheres, que aqui estamos, está o bem, está o belo, está o bom, pois a lei do progresso assim vai agindo em nossas vidas. Um dia, todos seremos anjos, todos seremos espíritos evoluídos, mas por ora, cá estamos nós, com os nossos orgulhos, os nossos egoísmos
e que a gente consiga, de quando em quando, ir ouvindo estas palavras que nos chegam como a carta de Paulo. Quando se reunirem meus amigos cristãos, coloquem mãos à obra. Mas a que obra? A obra do bem. Porque a gente pode se reunir, a gente pode juntar forças também para fazer o mal, para falarmos mal de outras pessoas, para não fazermos nada. Também podemos nos reunir para dizermos: mas que preguiça, como é bom fazer nada junto, né? Fazer nada sozinho também é bom, junto então. Mas o que é que a gente gostaria para a nossa vida? Como a gente gostaria que fosse a vida de nossos filhos, a vida daqueles que aqui conosco estão e que ficarão aqui na terra quando nós partirmos. Queremos que seja uma vida melhor que a nossa. Queremos ainda mais que isso. Queremos que a nossa vida futura seja também uma vida melhor. Onde a gente quer estar após a nossa morte? Num lugar melhor. Onde a gente quer estar quando a vida nos convidar a reencarnarmos de novo? Num lugar melhor. E para isso, Deus concedeu a cada um de nós aquilo que aprendemos chamar de livre-arbítrio. Livre, a liberdade de escolha, decidir fazer ou não fazer. E arbítrio, o que é o arbítrio? Arbítrio é a opinião. Fazer qualquer coisa de acordo com a nossa opinião, a nossa interpretação, a nossa decisão. Mas, quando a gente tem a liberdade de escolher, a gente também tem a responsabilidade de colher. Escolher implica em colher. Implica em aceitar, depois dos acontecimentos iniciais, os resultados de tudo aquilo que a gente fez ou de tudo aquilo que a gente não fez. A cada momento do dia, da vida, a gente fica tomando decisões. A gente escolhe fazer algo, fazer nada, fazer algo bem feito, fazer algo mal feito, fazer pela metade, fazer uma parte ou concluir uma tarefa de forma satisfatória. Às vezes a gente se arrepende e às vezes a gente só está de ombros assim. É o que tinha para hoje, é o que eu fiz, é o que eu estava com vontade. Algumas dessas tarefas nos voltam no dia a dia, amanhã, depois de amanhã, de novo e de novo, e às vezes a gente nem as reconhece. Às vezes a gente lembra, mas eu já passei por isso e não resolvi direito. Não resolvi. E isso volta de novo para mim, para que eu resolva, para que eu faça bem feito. E esta é uma tarefa de todos nós, espíritos espíritas, mas acima de tudo, cristãos. Porque nós ouvimos as orientações de Jesus, que nos dizia a cada um, segundo a sua vontade. Lá no Novo Testamento está escrito a cada um segundo as suas... Qual a palavra, irmãos? As suas obras. A cada um segundo as suas obras. Era Jesus dizendo que o pagamento de cada um será o pagamento justo. A cada um segundo as suas escolhas. A cada um segundo o seu livre-arbítrio. A cada um segundo a justiça do Pai. A justiça de Deus. Porque Deus não impõe a nenhum de nós aquilo que não seja justo. Às vezes a gente passa por alguma coisa e a gente pensa, mas será que isso era para mim? Será que não era para o meu vizinho da esquerda, da direita? Será que isso foi justo? Mas, a cada um segundo as suas obras, é uma lei de Deus. Deus é todo amor, toda bondade e toda justiça. Tudo que nos acontece é aquilo que a gente buscou ou é aquilo que a gente não evitou. Mas se alguém nos perguntasse hoje, Genara, o que é que tu quer do teu dia de amanhã? Que é um dia bem triste, um dia cheio de problema, ou um dia bem bom, um dia feliz?
Claro que em algum dia a gente pode dizer, eu não quero nada, hoje queria nem viver esse dia. Às vezes a gente está assim, né? Nenhuma diferença faz. Mas, na maior parte dos dias, a gente consegue ter pelo menos o otimismo de dizer, eu quero um dia bom, eu quero um dia melhor. Eu quero não cometer os erros que eu cometi ontem. Ou como a gente sabe bem olhar os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos, a gente adora julgar o outro, né? E dizer, olha aquilo que ele está fazendo, como é que ele consegue fazer isso desse jeito? Então que a gente enxergue o defeito dos outros, mas de uma forma positiva. Que a gente veja, que a gente julgue e que a gente decida. Eu não vou agir assim. Eu posso agir melhor. Se eu consigo enxergar o defeito, o problema do outro, eu consigo ser melhor. Se eu consigo perceber que aquilo é um defeito, é um problema, se eu consigo apontar o dedo, olha, aquilo que ele faz não deve ser feito, é porque eu consigo não fazer, então. Porque eu consigo ser melhor. Que a gente, a cada dia, quando for julgar um erro, um defeito de alguém, que a gente lembre. Será que esse defeito não é meu também? Será que eu não ajo assim, igualzinho a esse que eu estou apontando o dedo? Que eu estou aqui criticando? Temos a liberdade de fazer qualquer coisa. Temos a responsabilidade de colher tudo aquilo que escolhemos fazer ou não fazer. Essa liberdade faz com que a gente defina o nosso destino. Então, como vai ser o nosso futuro, o nosso amanhã, o nosso ano que vem? Como a gente fizer, como a gente conseguir construir o nosso futuro, o nosso amanhã, o nosso ano que vem. Parece tão simples, né? Basta escolher, basta fazer e pronto. Meu futuro será como eu quiser. Mas, à nossa volta, há várias outras pessoas também desejando que o seu futuro seja bom, seja melhor. E precisamos ir conciliando aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente não deseja, com aquilo que os nossos semelhantes desejam e não desejam, com aqueles que convivem conosco lá em casa, no trabalho, na família. E não é simples, não é fácil, mas é possível. A gente precisa ir aprendendo com todos os nossos erros. Aquilo que doeu muito, é preciso que a gente aprenda. Bom, se doeu, eu não preciso mais repetir. Que a lição seja entendida, que a lição seja aprendida. Aquilo que me alegrou, que eu repita muitas vezes. Mas também não podemos pensar que tudo aquilo que nos deixa num estado alegre é aquilo que nos faz bem. Porque algumas coisas, em alguns momentos, nós nos alegramos com alguns acontecimentos que podem prejudicar os nossos irmãos. Às vezes de forma egoísta, às vezes de forma orgulhosa. Não agimos com ética, não agimos no bem, não agimos como bons cristãos. Esperamos que estes momentos passem a acontecer de forma eventual em nossas vidas. Que a nossa alegria no dia a dia não seja aquilo que provoca tristeza em qualquer um de nossos semelhantes e nossos companheiros. Um exemplo, às vezes a conquista de um cargo, de uma vaga, de alguma coisa que meu irmão muito queria e às vezes era mais merecedor que eu, mas eu fui mais esperta. Passei à frente, tomei a dianteira e consegui fazer algo em meu benefício próprio sem pensar naqueles em quem eu estava pisando, magoando ou prejudicando. Então, nem tudo que julgamos bom é o correto. Precisamos ir avaliando, aumentando a nossa capacidade de avaliar aquilo que é bom, aquilo que eu julgo que me faz bem. Também é bom para quem convive comigo? A cada momento da vida é preciso que a gente pense assim. É claro que ainda não somos santos, não somos homens de bem que agem sempre assim. Mas vamos conseguindo, a cada dia mais.
a cada dia melhor, a cada dia sendo mais honestos, não apenas conosco, mas com todos que conosco convivem. Porque há algo muito importante que nós precisamos saber em relação às leis de Deus. Todos sofremos quando nos afastamos das leis de Deus. Sempre que o sofrimento nos chega, é porque estamos nos afastando, ou porque nos afastamos no passado de alguma lei de Deus. E aí colhemos o sofrimento. Então, seguir as leis de justiça, de amor, de bondade, tem como consequência a alegria, o sucesso, a saúde, as coisas boas em nossa vida. Como dissemos antes, se alguém nos perguntasse o que é que tu deseja, sofrimento, tristeza, doença ou alegria, momentos bons, risadas, a gente sempre deseja o bem. Mas o que é que tu deseja para o teu irmão, para o teu parente, para o teu colega, para o teu amigo? Tem que ser as mesmas coisas. Ainda não conseguimos agir assim em todos os momentos. Mas tem que ser a nossa meta. Tem que ser o nosso bom desejo no dia a dia. Tem que fazer parte do nosso pedido quando acordamos pela manhã e desejamos um bom dia a nós mesmos, àqueles que vamos encontrando pelo caminho, que a gente diga que eu consiga transformar este dia em um bom dia para mim e para ti. Este pode ser o sentido do desejo de bom dia, boa noite, boa tarde. Que eu consiga transformar este dia em um bom dia para mim e para ti, que convive comigo no dia a dia. Tarefa simples, irmãos. Tarefa fácil. Mas nós iremos conseguir. Todos nós iremos conseguir vencer. Iremos conseguir agir assim, porque é o nosso propósito, é a nossa tarefa. Nós escolhemos ser cristãos. Escolhemos seguir o nosso bom modelo, o nosso bom guia, Jesus. Ele nos deu um bom caminho, uma boa direção do que fazer para alcançar a felicidade. Mesmo que a gente tenha ouvido uma frase que diz a felicidade não é deste mundo, a qual não deve ser usada para dizer aqui na Terra há sofrimento, há guerra, há tristeza, porque a felicidade não é deste mundo. Mas, quem sabe, o sentido das palavras de Jesus tenha sido a felicidade plena não é deste mundo. A felicidade de todos, para todos, o tempo todo, ainda não é deste mundo. Porque aqueles espíritos bons, aqueles homens bons, vão aprendendo que como podemos dizer que estamos felizes quando um irmão nosso está em sofrimento. Esse será o nosso futuro. Não conseguiremos mais ter paz se alguém não estiver em paz. Chegaremos a agir assim o tempo todo. Por hora, que a gente faça o nosso bom esforço para buscarmos com todas as nossas forças o que é bom, o que é belo, o que nos faz bem, o que é bom, o que é belo faz bem aos nossos irmãos. Para que nada de ruim abale o nosso dia em todos os dias. Por ora, temos dias bons, dias ruins, dias em que estamos equilibrados e dias de desequilíbrio. Mas há uma boa recomendação que se constitui em uma frase que deveria ser um mantra para nós. Aquela frase que é repetida de novo, para que a gente se lembre. A frase é: vigiai e orai. Vigiai e orai quer dizer, antes de tomar uma decisão, pensa bem, reflete, faça uma longa reflexão, para que a decisão tomada seja uma boa decisão. Esse é o vigiar. E o orar? Orai sempre. Orai o tempo inteiro é a boa recomendação.
É claro que a gente ainda não consegue ficar vigiando e orando o dia inteiro, mas deve ser a nossa meta. Quando precisamos tomar alguma decisão mais difícil em nosso dia a dia, precisamos lembrar: eu devo vigiar e eu devo orar. Às vezes eu oro e depois eu vigio, às vezes eu vigio muito, penso muito, reflito muito e depois eu oro. Mas o importante é que a gente não se esqueça: refletir, pensar muito e fazer a nossa prece. Mas a nossa prece não deve ser pedindo a Deus, ao anjo da guarda ou aos bons espíritos que a gente faça isso ou aquilo. Ah, Deus me ajuda a decidir se eu devo ir por aqui ou por ali. Deus sabe qual é o melhor caminho. O nosso bom protetor, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito familiar sabe qual é o melhor caminho, qual é a melhor decisão. A nossa prece, a nossa oração deve ser: Deus, me ajude a tomar a melhor decisão. Me ajude a escolher o melhor caminho. Que aquele caminho que eu escolher não me traga arrependimento, que eu consiga fazer o que eu preciso fazer. Conseguem perceber a diferença de pedir a Deus uma ajuda, um conselho, ou um espírito evoluído, um espírito superior que possa estar em condições de nos ajudar? É diferente eu dizer eu devo ir por aqui ou por ali e eu dizer que eu vá no melhor caminho. Até para fazer prece, oração, a gente precisa aprender. A gente pode aprender a fazer melhor. No nosso dia a dia, a gente pode aprender a pedir aos céus, a pedir a Deus o auxílio que a gente necessita para que o final do dia a gente esteja bem, para que ao final do dia a gente possa dizer: este foi realmente um bom dia. Aquele meu desejo, ao acordar, ao iniciar o dia, eu me esforcei e eu consegui cumprir. Agora eu vou ter uma boa noite. Para que a gente não tenha muitos arrependimentos ao final do dia, mas para que quando os arrependimentos vierem, que a gente possa dizer que amanhã eu não cometa os mesmos erros de hoje. Eu vou estar mais vigilante, eu vou orar mais e melhor. Eu vou orar em mais momentos no meu dia para que o meu dia, amanhã, seja melhor do que o dia de hoje. É possível agir assim, amigos? É possível, não é? A gente consegue. Basta que a gente lembre. Basta que a gente torne a oração um hábito. Basta que a gente busque lembrar: somos cristãos. Se sou cristão, eu tenho condições de ouvir as recomendações do meu modelo, do meu guia, que me recomendou que cada um de nós iria chegar aonde se colocasse, a cada um segundo as suas obras. A recompensa virá de acordo com o tamanho de nosso esforço. A recompensa não virá se eu não fizer esforço algum. Se eu apenas aceitar e reclamar, qual será a minha recompensa? Que a gente faça, que a gente consiga, que a gente ore, que a gente peça a Deus e que a gente lembre: se queremos para a nossa vida equilíbrio, serenidade e paz, o que é que a gente tem que buscar a cada momento em que o dia não esteja equilibrado, o dia esteja agitado demais, que as coisas não estejam acontecendo a contento da forma que eu gostaria? Vigiar e orar. Se eu quero serenidade e o meu dia não está nada sereno, reclamar adianta? Reclamar ajuda? Coloca as coisas no lugar. Vigiar e orar. Reflete. O que é que eu poderia fazer agora, nesse momento, para melhorar agora, nesse momento? Nós temos condições de agir assim. Cada um de nós tem um espírito protetor enviado pelo Pai para que nos auxilie nos momentos em que oramos de coração, em que oramos com sinceridade. Quando pedimos a Deus auxílio, é como se Deus dissesse: olha, coloca a mãos à obra, faz a tua parte, que nós aqui, que estamos em condições de te ajudar,
iremos ajudar. Mas às vezes a gente fica pedindo para Deus, Deus, me manda um sinal. Quem sabe só um milagre para me ajudar nesse problema que eu tenho. E aí a gente fica olhando para o céu, ou olhando para o nada e dizendo, cadê o meu sinal? Cadê o meu milagre? Mas às vezes, este milagre realmente está acontecendo aos nossos lados, à nossa volta. Às vezes Deus envia um bom espírito, mas não é um bom espírito desencarnado, não é o anjo protetor, é um bom espírito encarnado, é um homem, uma mulher, um amigo, um coração que passando por aquilo que a gente também está passando, está em condições de nos ajudar. É preciso que a gente veja. Então às vezes a gente pede a Deus, Deus me dá um sinal, mas é preciso que a gente olhe o sinal, que a gente enxergue, que a gente se coloque em condições de ver o que é preciso ver, ouvir o que é preciso ouvir. E também não podemos ser aqueles entusiasmados demais, achando que todos os acontecimentos são um sinal. Aconteceu aquilo, é um sinal, só pode ser, Deus mandou. Olha, aquilo ali é um sinal, Deus mandou. Também não é assim. É claro que muita coisa Deus nos proporciona. Os bons espíritos nos proporcionam passar. Mas também que a gente não seja aquele espiritualista demais, achando que tudo tem um significado. Nem sempre é assim. Às vezes é invigilância. Às vezes é algo para nos colocar à prova. Vamos ver se de novo já cai naquela armadilha que a gente preparou para ela. Então que a gente não seja aquele que acha que tudo é um sinal, mas também que a gente não seja aquele que não tem olhos de ver, que não enxerga os sinais, que não vê a resposta às suas orações. A gente pede a Deus, Deus, me ajude, que eu consiga, que eu faça o que é preciso, mas a gente precisa escutar a resposta de Deus. A gente precisa desejar, ver, ouvir o que é preciso, no dia a dia, todos os dias, a cada momento. A gente precisa muito de Deus quando a gente está doente, quando a gente está em dificuldade, mas a gente precisa de Deus em todos os outros momentos também. Esse é o principal recado da noite de hoje. De todos nós que aqui viemos a este agrupamento cristão, como está no livro Pão Nosso, na mensagem do 11. Errei tudo. Pão Nosso, Mãos à Obra, é o título do capítulo. É o convite do Espírito Emmanuel. Amigos, quando se reunirem, coloquem mãos à obra. Todos vocês já têm o conhecimento necessário para saber o que é bom, o que é melhor, o que é ruim, o que é pior. Coloquem mãos à obra. E aquilo que será para ser de melhor acontecerá pelo teu esforço e pelo esforço dos bons espíritos que nos vêm auxiliar. Que consigamos, que coloquemos mãos à obra e que assim seja. Nós vamos agora a um momento de paz, a nossa prece final. Vamos fazer um pedido especial aos bons espíritos, ao nosso Pai amoroso e bom. Que consigamos bem ouvir a boa voz dos bons espíritos que nos vêm auxiliar, sejam eles encarnados ou desencarnados. Mas que consigamos também discernir a voz daqueles que nos vêm atrapalhar, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que sejamos vigilantes, que sejamos bons cristãos, que nos lembremos no dia a dia que o nosso dia será tão bom quanto o bem que fizermos daquele dia, quanto o resultado que a gente busque de todas as nossas ações. Querido Pai, amoroso e bom, que entendamos a justiça de Tuas leis, que tem o objetivo de nos fazer mais felizes, pessoas melhores, pessoas mais alegres. Que consigamos, Pai, manter a alegria que Tu deseja para nós no dia a dia. Que consigamos afastar a tristeza,
que consigamos afastar a necessidade da doença, que consigamos entender os problemas para que a gente os resolva. Obrigada por esta doutrina de amor, que consigamos colocar mãos à obra e que assim seja. Uma boa noite, um bom retorno a todos.